Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês aí? Sim, aqui também. Eu não sei na sua região, mas agora em Curitiba especificamente, enquanto gravamos isso, estamos quase aí numa temporada pré-verão, então estamos com quase 300 Kelvin. Para quem não sabe o que é isso, procure quanto vale 300 Kelvin em graus Celsius. Procure aí, eu não vou dizer, vire-se, 300 Kelvin, entenda quem quiser. Dá uma respirada, porque nós vamos ter, claro, o diretor o quê? Sim, aquela vinhetinha 3, 2, 1, 0. Hoje nós temos uma outra coisa bacana. Ainda é função modular, ainda é, só que existe uma notação que é muito mais usada do que o módulo sozinho. A banca diz assim, filhinho, nem todo mundo gosta do módulo apresentado daquele jeito, com as duas barrinhas lá do lado. A pergunta é, como é que dá para representar uma função modular através de uma outra coisa? Então, adivinhe o que vai aparecer aqui? O nosso conceito de chave. Essa chave diz algumas coisas para nós. Como é que a função se comporta? Como é que a função se comporta? Então, às vezes é muito mais fácil você olhar para a chave do que olhar para a função modular. Então, imagine o seguinte. A banca te dá a seguinte função modular. X menos 2 menor do que 3. E pede, transforme isso daqui numa notação de chave que o mundo inteiro entenda. Claro que a notação de módulo é internacional, o planeta inteiro conhece isso. Mas para quem está, por exemplo, no ensino fundamental, só viu, por enquanto, a noção rapidinha de reta, esses troços, não consegue entender o que acontece aqui. Então, você transforma isso nisso, para que todos, olhando para a chave, entendam como é que a função vai se comportar. Porque, olha, ele continua sendo uma função. Então, de novo, para a gente poder entender isso, nós temos que saber como é que a função se comporta. Então, a gente sabe, caso 1, x menos 2 menor do que 3, o x será menor que 3. Mais 2, o x será menor do que 5. Certo? Segundo caso, caso 2, x menos 2 maior do que menos 3. Lembre que muda o sinal, muda a desigualdade também. X será maior que menos 3. Mais 2, o x será maior do que menos 1. Certo? A pergunta é, agora vem a pergunta boa. A gente viu isso. Como é que essa função se comporta realmente quando se coloca esses valores aí? Então lembrando, está aqui. Ó. Aqui está o 0, aqui está o menos 1, aqui está o 5. Então, nós descobrimos que ela tem que ser qualquer coisa entre menos 1, maior que menos 1, ó, e menor do que 5. Tem que estar aqui. Certo? Sim. Não adiantou nada para a gente isso. Não adiantou absolutamente nada. A pergunta é como é que eu posso escrever um comportamento desta função justamente em, desculpe a frase, mas em função do x. Como é que essa função mudaria alguma coisa? Então, vou tentar pensar. Qualquer coisa entre o menos 1 e o 5 que eu coloque aqui fica menor do que 3. Certo? Sim. Então, vamos ver se funciona mesmo. Colocar o 0. 0 menos 2, menos 2. Em módulo fica 2, que é menor do que 3. Ok. Se eu colocar o 5, 5 menos 2 é 3. Em módulo é 3. Opa, mas o 5 não pode, entendeu? Então, o 5 especificamente não pode. Se eu colocar o 6, por exemplo, que está fora da nossa faixa, não deve dar certo. 6 menos 2, 4, que em módulo dá 4, que é menor que 3, não é. Então, realmente só funciona para essa faixa aqui. Então, a pergunta é, como que esta função se comporta entre os valores e como é que ela se comporta fora dos valores? Como é que se transforma isso daqui numa visão que é a visão das chaves? E agora? Nós teríamos, a princípio, duas funções, concorda?
Uma para determinados valores e a outra para outros valores, fora da faixa. Como é que se diz isso para alguém que nunca viu módulo na vida? Como é que se faz isso? Vamos tentar pensar. Se eu simplesmente colocar esse menos 2 que está aqui para cá, ele vira mais 2, fica x menor do que 5. Mas x menor do que 5 quer dizer o quê? Que se eu colocar qualquer coisa menor do que 5, esquecendo primeiro esse lado, né? Isso aqui vai funcionar. Só que qualquer coisa menor do que 5 não é sem limite. Porque se eu colocar, por exemplo, menos 8, fica menos 8 menos 2, que fica menos 10, cujo módulo é 10, que não é menor que 3. Então não é sem limite. Eu tenho que ir do 5 até alguém. Então descobrir quem é a outra faixa. Agora, como é que eu transformo esta função especificamente em algo que tenha duas linhas? Que eu tenha o comportamento, que eu diga como é que a função se comporta para determinados valores de x. E agora? Como é que faz um troço desse? Como? E agora? Como é que faz? Então temos um problema. Primeiro grande problema aqui. Qual é a raiz dessa função? Qual é a raiz? Qual é o valor que zera? Então você sabe, raiz é o valor que torna alguma coisa zero. Então para nós aqui, eu tenho que igualar isto a zero e achar a raiz. Então se faz lá, x menos 2 igual a zero, x será 2. Essa é a nossa raiz, certo? Então lembre, a raiz é sempre, nesse caso, o que está dentro do módulo. Se não tiver módulo, a raiz é todo esse lado esquerdo aqui. Ou seja, é o que torna o x, não o x, é o que torna a função zero quando você coloca um determinado x lá. Por exemplo, x menos 2 tem que ser zero. Qual é o valor de x que eu coloco aqui? O próprio 2. 2 menos 2 será zero, certo? Então a pergunta é, já achei qual é a raiz. Então está aqui. Para nosso caso, a raiz era o 2. Está aqui. Esse é o 2 que é a nossa raiz. A grande pergunta é, como é que a função se comporta quando eu coloco qualquer coisa acima da raiz? Cara, não dá para traçar um padrão. Por quê? Do 2 até o 5, eu até posso colocar valores, para que isso daqui seja igual. Mas do 2 para trás, eu posso colocar outros valores, só até o menos 1. Então temos um problema aqui. No caso das desigualdades, eu não tenho como transformar isso em chaves. Porque temos um problema. O grande problema é, primeiro que a raiz é 2, que está entre menos 1 e 5, e mais perto do 5 do que do menos 1. Então nós temos um problema aqui. Está mais ou menos no caminho, não está nem no meio. Porque 5 menos 1 dá 4 sobre 2, está bem no meio. Cara, e agora? O que dá para fazer? Então não tem muito o que ser feito nesse caso aí. Então, entendeu a ideia? Nós temos que arranjar uma maneira de transformarmos essa notação, que está entre módulo, em algo que descreva como é que a função se comporta. Como função mesmo de primeiro grau, que é o caso aqui, já que é x a primeira, tem que ser duas funções de primeiro grau. Ele vai ser assim em determinado assunto, em determinada situação, e vai ser assim em determinada situação. Então eu tenho que transformar isso daqui tudo nessa coisa biruta. O que nos impede de fazer isso é que nós temos a porcaria de um 3 aqui, incomodando, e temos uma desigualdade. Claro para todos isso? Entendeu a ideia? Mas, engraçado, se eu tentar pensar que nem gente, você lembra qual é a definição de módulo? A primeira era, isso aqui positivo mesmo, x menos 2 menor do que 3, certo? E a outra seria x menos 2 maior que menos 3. Essa é a definição de módulo, certo? Mantém esse, troca o sinal desse. Como há desigualdade, não tem o que fazer. A gente só consegue transformar uma função modular em questões de chaves quando não há igualdade e nem desigualdade, quando a função é pura. Claro para todos? Então vamos ver. Vamos tentar ver o seguinte. Como é que eu transformo, agora sim, isso daqui em função modular? Então olha que bacana. Nós temos duas situações de novo. Então a gente primeiro acha a raiz. X menos 2 será 0, x será 2. Essa é a nossa raiz. Então x é a raiz. Quando x for 2, isso aqui vira 0.
Certo? Claro para todos? Então, esta função será o próprio x menos 2 quando? Para todos os valores de x maiores ou iguais a 2. Vamos ver se funciona. Se eu pegar, por exemplo, 2. 2 menos 2, 0. É positivo. Se eu pegar 4, 4 menos 2 é 2, ou seja, positivo. Claro para todos? O que acontece com a função quando ela for menor do que a própria raiz? Então, lembrando, esse cara que eu achei aqui, vai aqui e vai aqui também. Lembra da definição de módulo? Módulo, para nós, eu tenho que inverter esse cara todo. Então, se é x menos 2, eu ponho o menos aqui na frente. Fica menos x mais 2. Para qualquer valor menor do que 2, vamos ver se funciona. Pegar o zero. Menos 0 mais 2, fica 2. Módulo de 2, o próprio 2. Pegar 1, menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 fica 1. Módulo de 1, 1. Vamos pegar, para ver se a gente entende. Pegar menos 4, que é negativo. Menos 4. Menos 4 tem um menos aqui na frente. Fica menos 4, que passa a ser 4. Mais 2, 6. Então, quando você olha um troço assim, você garante que essa função vai ser sempre positiva. Sempre positiva. Só que essa função é dividida em duas. Isso daqui é exatamente a mesma ideia daqui de baixo. Então lembre, para qualquer qualquer valor maior ou igual à própria raiz, ele vale exatamente o que está lá dentro. Para qualquer coisa diferente da raiz, ou seja, menor do que a raiz, você negativa todo mundo. Então se era x menos 2, passa a ser menos x mais 2. Claro, para todo mundo. Então quem olha isso sabe o comportamento da reta. Certo? Só que daí tem uma parte bonitinha que é o gráfico. Vocês devem lembrar, a gente falou da função de primeiro grau. Eu vou fazer em azul o x mais 2. Desculpe, x menos 2. Vou fazer uma tabelinha aqui. X e y. Tá torto, né, diretor? Então vamos fazer reto o troço. Fazer o mais reto possível. X e y. Você sabe que quando o assunto é reta, que é o caso aqui, né, x menos 2, bastam 2 pontos. Vamos fazer com 3 para facilitar a vida. Pegar um cara bem grandão e um bem pequenininho. Menos 4, 0 e 4. Então, primeiro está valendo, em azul, a função x menos 2. Menos 4 menos 2 vira menos 6. Se for 0, 0 menos 2, fica menos 2 mesmo. Se for 4, 4 menos 2, 2. Claro para todos? Então a função em azul. No mesmo gráfico, eu vou colocar a função em vermelho. Que vai ser esse cara aqui, menos x mais 2. Ou seja, ele com o sinal trocado. Se for menos 4, vira menos 4, que é 4, mais 2, 6. Se for 0, 0 mais 2, 2. E se for 4, mas daí 4 não funciona, porque esse valor só funciona quando ele for menor do que 2, certo? Então eu não posso usar este valor para esta função. Claro para todo mundo? Sim, sim. Então vamos tentar pensar o seguinte. Eu estou fazendo aqui, fazendo valer, inclusive para esse, mas eu já vou contar que eu não posso usar esse valor aqui, menos 4, nesse gráfico. Ele só pode ir maior ou igual a 2, certo? Mas eu só vou desenhar como se não tivesse módulo. Se a função fosse realmente y igual a x menos 2, que nós vimos lá quando tratamos de primeiro grau. Para menos 4, então, 2, 4, 1, 4, 6, 2, 4, 2, 4, 6. Para menos 4 dá menos 6. Aqui embaixo. Para 0 dá menos 2. Para 4 dá 2. Esse aqui seria o gráfico y igual a x menos 2. Certo? Vou traçar em vermelho o gráfico outro. Menos x mais 2. Para menos 4 dá 6. Para 0 dá 2 positivo. Para 4 dá 2, mas eu não posso usar esse valor, certo? Porque essa função só vale, essa aqui só vale para números menores do que 2. Deus pergunta, cara, e agora como é que faz? Como é que faz um troço desses? Então nós temos uma grande solução. A gente viu que a raiz é 2, então eu vou colocar o 2 aqui. 2 menos 2,
na função azul dá 0. Na função vermelha, menos 2 mais 2 também dá 0. Então os dois se encontram no ponto 2, 0, ou seja, aqui. E depois essa aqui sobe, como deveria. Então, olhe que bonitinho. A função modular tem o gráfico sempre para cima. Sempre para cima do eixo. Sempre acima do eixo. Então, essa função vermelha, que para nós é, agora realmente é x na menos... Opa, menos 1 não, menos 2, né? O cabeça de vaga. X menos 2. É a modular. Se eu fosse fazer ela normal, ela viria aqui para baixo. Então veja, a azul faz assim e a vermelha faz assim. Ou seja, uma sobe e a outra desce. Porque uma é positiva, pode ver, a outra é negativa. Claro para todos? Só que eu coloco restrições. Então, para transformar essas duas funções numa coisa só, eu coloco chaves para saber que é a mesma função e coloco restrições. Então, quando x é maior ou igual a 2, eu uso a função de cima. Quando ele é menor ou igual a 2, eu uso a função de baixo. Então, por isso que eu não posso ter este valor aqui. Ó. Claro para todos? Porque menos 4 é menor do que 2. Então, eu tenho que usar... Desculpe, eu tenho que usar de baixo. Então, essa aqui não funciona aqui. Para 0, ok. Para 4, ok. Para 12 também funciona. Só que eu não posso usar a vermelha no x igual a 2. Porque tem que ser menor do que 2. Então, quando se for olhar esses gráficos, vai ser sempre valor positivo. Ó, 6, 2, 2, 0. Nunca vai dar valor negativo. 0 não é maior do que 2, então eu tenho que usar a função vermelha também. Ou seja, isso prova que eu só posso ter valores positivos. Então, o teu gráfico vai ficar sem essa parte aqui e sem essa parte aqui. Ou seja, sempre para cima. Então, se a banca perguntar qual é o gráfico dessa função, é sempre para cima. Se ela fosse x menos 2 normal, ela faria esse desenho aqui para baixo. Se ela fosse menos x mais 2, faria esse desenho aqui, a vermelha, para baixo. Mas como ele é um módulo, ele só pega as partes positivas. Então, o que eu recomendo? Trabalhe com o módulo ou trabalhe com essa notação. O que dá para fazer é pensar nisso daqui como sendo uma função só, e realmente é uma função, com dois comportamentos. Ela será positiva, pode ver, positivo, quando for maior ou igual a 2. E será negativa quando for menor do que 2. Só que o negativo, com esse menos à frente, acaba tornando positivo de novo. Claro para todo mundo isso? Então, pegar mais um caso, temos mais alguns minutos, vamos fazer um bloquinho um pouquinho maior. Então, a grande pergunta é como é que eu transformo... Aqui a gente fez com gráfico e tudo para ficar bem completo, mas como é que eu faço, por exemplo, essa notação? 2x menos 1. Como é que eu transformo isso em notação de chaves? Primeira coisa, 2x menos 1 tem que ser igual a 0. 2x tem que ser igual a 1, portanto, o teu x é meio. Então, você já sabe que quando o x é meio, vai ter um comportamento, quando o x for menor do que meio, tem outro. Então, é só lembrar, quando o x é maior ou igual à própria raiz que está aqui, ele é exatamente a função que está lá, 2x menos 1. Quando ele é menor do que a raiz, você inverte o sinal de todo mundo, fica menos 2x mais 1. Claro para todos? Sim. Sim. Então, não perca isso de vista. Lembrando que o gráfico, nesse caso, obrigatoriamente será. A raiz é meio. Então, quando x, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quando o x é meio, vai ficar 0. Então, só a partir daqui, ó. Sobe aqui, sobe aqui. Claro para todos? Não tem como errar. Então, o gráfico da função modular é sempre positivo, certo? Rapidão, para terminarmos esse assunto. Eu sei que o bloco vai ficar um pouco grande, mas pense no seguinte. Quem seria o gráfico da função x² menos 5x mais 6? Você deve saber esse método, que é o método da soma e produto. A soma tem que dar esse valor com o sinal trocado e o produto esse valor mesmo. Então, os únicos valores cuja soma dá 5 e o produto dá 6 são 2 e 3. Certo? O gráfico normal, se fosse fazer o gráfico normal da função, ficaria esse gráfico rosa aqui. Aqui é o 2,
aqui é o 3 e aqui é o 6. Esse 6 aqui. Esse é o gráfico normal. Como a função está em módulo, não tem esse negócio para baixo. Esse negócio volta aqui para cima. Então, nós temos a função sendo assim. Então, quando se encontrar este, como disseram, esse sinal assim, ó, tá aqui, ó, claro para todos? Isso aqui é a função modular. Não tem essa parte aqui para baixo. Claro para todos? As raízes continuam sendo 2 e 3. Claro? Dá uma respirada, porque daqui a pouco eu volto. Ok? Isso. Enquanto esse tempo não acontece da minha volta, não perca a cabeça. Grande abraço. Fui!